Gente, boa noite. Eu sou o Walker da Guerra, autor do espetáculo, e é uma grande honra poder estar aqui essa noite. Eu nunca divido o palco com ninguém, porque eu estou sempre fora do palco, né? Mas estou dividindo o palco essa noite. Em primeiro lugar, com a minha musa inspiradora, Aline Deluna. A nossa Aline Baker. E tendo a honra de ter essa noite, esse debate, essa oportunidade de poder falar um pouquinho com essas duas grandes... Para a gente é uma honra muito grande ter aqui a Zezé Mota e ter aqui a Conceição Evaristo. Muito obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Uma grande honra. Divas. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Então, eu vou começar, na verdade, passando a palavra para vocês, mulheres maravilhosas. Por favor, Aline Deluna. Bom, boa noite de novo a todos. Né? Eu acho que eu já falei muito, né? Em torno de 1h e 15 minutos. Mas é agradecer muito a presença de vocês toparem estar nesse debate com a gente. E acho que é realmente para a gente conversar sobre isso, partindo, né, da Josephine Baker, da vida dela, dessa história dessa mulher militante, guerreira e à frente do nosso tempo. E a gente falar de todas essas questões que ela, nos anos 20, estava lá debatendo e que a gente ainda está tentando avançar, né? E acho que a gente está aqui para ouvir vocês. A gente quer desfrutar de vocês, a verdade é essa. Toda vez que eu vou num encontro para discutir essa questão, né, da desigualdade, do racismo, enfim, do preconceito, eu fico me perguntando até quando a gente vai se reunir para discutir essa questão. Até quando que a gente vai se reunir para brindar? Ei, não tem mais racismo. Ela lembra como era. Ficar falando como uma coisa do passado. Infelizmente, continua sendo um sonho. Mas, se a gente desistir, fica pior, né, Conceição? Bom, pensando eu fiquei pensando muito, tanto quando eu li sobre Josephine Baker, quase que eu falei Aline Baker, Josephine Baker, porque eu já tinha escutado, já tinha falado, já tinha visto alguma coisa de Josephine Baker, mas o que eu ouvi o tempo todo, né, é dizer dela com essa interpretação de Chiquita Bacana, aquela mulher que subiu ao palco com aquela saia feita de banana, eu não ouvia dizer mais nada dela. Essa era a referência que eu tinha de Josephine Baker e também a referência que ela tinha cantado, né, para os soldados americanos, na época da Primeira Guerra. E eu fiquei muito impressionada ao ler o espetáculo, me levou a ler alguma coisa sobre ela. Eu fiquei muito impressionada porque o que se percebe? Na verdade, o primeiro imaginário que se construiu em relação a ela é o imaginário que se constrói em relação às mulheres negras, né? Que as mulheres negras só têm só o corpo para mostrar. Esse foi o primeiro imaginário que foi construído sobre ela. E, ao ler sobre ela, eu fico o tempo todo perguntando em que medida, né, ela, que teve toda uma projeção na época, e quando a gente retoma a história dela, a gente descobre, por exemplo, eu não sabia que ela tinha encontrado com a Tarsila de Amaral e Oswald de Andrade. Eu não sabia. E a hora que eu venho da área de literatura, ali sobre o Semana da Arte Moderna, né, os escritores, quer dizer, toda a intelectualidade eu não vi. Então, várias perguntas eu fico. Quer dizer, como que uma mulher, na época dela, conseguiu criar um outro discurso a respeito do próprio corpo, né,
como fica uma subjetividade das mulheres negras, né? Como que a gente vai construir positivamente um discurso a respeito do nosso corpo, né? Se o discurso de fora, e a nossa subjetividade também, ela é criada sobre todas essas influências, sobre o discurso que o outro constrói a nosso respeito, né? Então, como criar um outro discurso a respeito do nosso próprio corpo, né? Como vencer determinados estereótipos. E talvez ela tenha conseguido justamente quando a Josefina ativista pela luta dos direitos, né, civis dos negros. Mas deve ter sido difícil, né? Uma coisa que me chama muita atenção, sempre chamou, acho que a primeira coisa que me chamou a atenção nela foi essa questão de como ela lidava com a nudez. Porque, apesar dela estar nua em cena, ela faz todo um esforço para ser qualquer coisa menos sensual. Ela é desorganizada, ela fica vesga, ela faz careta. É quase como se ela estivesse debochando desse lugar de ficar nua. Ela não fica nua como uma mulher gostosona, lindona. Ela vai para o lugar da criança, é para ficar pelada, então vou ficar pelada e vou brincar e vou debochar disso. Isso, para mim, já é um ativismo dela, já é uma forma de levar para um outro lugar, né? Levar para um outro olhar. Mas isso é realmente curioso, porque essa fase dela, dançarina, foi o início da carreira dela, foi, sei lá, ela deve ter passado talvez 10 anos fazando isso e passou 40 anos cantando. E é isso que é lembrado. Isso, né? é dessa forma que ela é lembrada. O resto, tudo outro que ela fez, né, passa batido. Né? E talvez a construção de todo o trejeito fosse realmente até ou um mecanismo de defesa, né, ou até uma maneira, de certa forma, borrar a primeira imagem, que é a imagem da nudez. Né? Uma coisa que eu não sabia era do encontro dela com os Croquetes. Achei maravilhoso. Dentro esse jeito meio desengonçado dela, como ela era coerente, né? É impressionante, né? Prestar atenção nos Croquetes. Eu acho que impressionante. A gente fez questão de colocar essa informação dentro do espetáculo, porque, assim, imagina vocês, né? A vida dela, do nascimento até a morte, são inúmeros acontecimentos, e dentro de um século que teve todos os acontecimentos possíveis, inimagináveis, né? Guerras e etc. E ela passando, atravessando e se modificando também de acordo com esses acontecimentos. E aí, mas ela está sempre um passo além, sabe? Ela está sempre um passo à frente. Parece que a inteligência dela está sempre mais aguçada do que o senso comum, né? Isso desde o início. E aí, no final da vida, ela olha para aqueles rapazes brasileiros fazendo aquele número e ela fala: isso é bom, isso é o futuro. E quando a gente vê hoje as questões, né, que estão nos atravessando de transgênero, por exemplo, você fala: cara, essa mulher, naquela época, já estava antevendo isso. Ela já estava olhando para esse fenômeno, para esse acontecimento e falando: é isso, sabe? E, para isso, eu abro espaço. Para isso, eu vou lá no diretor e falo: contratem esses rapazes. Né? Então, desde o começo eu fiquei pensando, eu sou amiga do Júlio, pai da nossa Josefine, e fiquei fã da Josefine. Isso deve ter o quê? Ela é muito jovem, mas deve ter uns 15 anos que eu te assisti na Fundição Progresso, ou menos? Foi aí, uns 15 anos ou mais. E fiquei fanzoca dela, não posso perder nada que essa atriz fizer. Aliás, nós temos um acordo também que eu acho muito bonito, que bom, eu adoro poder ir apoiar o espetáculo de todos os colegas que eu admiro quando estão em cartaz, mas sempre que, hoje mesmo recebi um convite, mas sempre que tem, é segredo? Que é maravilhoso. Mas sempre que tem um ator negro em cena, na medida do possível, eu faço questão de ir lá prestigiar.
Mas não era isso que eu ia falar, não. Eu, desde sempre, desde que estreou a peça, eu fico me perguntando como vocês descobriram essa reencarnação da Joséphine Baker. E a macumba? E a macumba? Está explicado. Mas então, a verdade é que eu olhei para algum vídeo dela, alguma coisa dela dançando, e foi a primeira vez que eu me identifiquei totalmente com alguma artista. A primeira vez que eu olhei uma artista... Então a sugestão foi sua de fazer? Foi, de fazer. Foi. Ah, agora entendi. Mas foi a primeira vez que eu olhei e falei, cara... E vocês concordam? É perfeita. Mas é porque foi a primeira vez que eu vi uma artista que era como eu sou, que é meio fora do padrão. Ela era comprida, com um corpo magrelo, era engraçada, tinha umas caras engraçadas, o jeito dela, o deboche. Foi a primeira vez que eu olhei e falei, tá, é isso. Porque tem um pouco isso, né? A gente olha e procura pegar uma referência de alguém que a gente vê por aí. E ainda mais parda, mulata, que a gente fica meio... Ai, onde é que eu estou me vendo aqui? E ela eu consegui me ver, assim. Então, ela é incrível, eu sou muito fã, muito fã. E uma coisa que eu acho genial é que esse lado dela militante, ativista e tudo, surgiu num momento da vida dela e de carreira que ela poderia simplesmente ser só estrela, diva, fazer show, ganhar dinheiro e pronto. Ela não precisava fazer mais nada. E ela peitou, na verdade, e começou a, inclusive, perder contrato porque ela não abria mão disso. Isso eu acho sensacional. Isso eu acho incrível, assim. Muitos dos problemas que ela começou a ter foi realmente por defender isso. Falei, é isso e acabou. Não quer me contratar, não me contrata, eu perco a cara, eu perco tudo. Mas eu não vou abrir mão dos meus ideais. Isso eu acho fantástico. Outro aspecto também que eu achei interessante, porque nós escutamos muita história do protagonismo do homem, né? Quer dizer, quando a gente fala em Luther King, a gente esquece, né, o entorno das mulheres, né, de Luther King. As ativistas que estavam ao lado de Luther King, como a própria esposa dele, como a escritora Maya Angelou, né? Então, como agora a Joséphine, que eu também nem sabia. Então, como a história, mesmo a história que nos beneficia, é uma história, estou falando que nos beneficia enquanto sujeitos negros, mas a gente conhece o protagonismo dos homens. Dificilmente a gente conhece o protagonismo das mulheres. Aí isso também, para mim, foi uma descoberta bem interessante. Eu acho que aí a gente volta para mais um aspecto da genialidade da Joséphine, né? E da importância da Joséphine. Porque também, nesse quesito mulher protagonista, ela também está arrasando, né? E desde o início, assim, desde o início do século, sabe? Ela se colocando neste lugar de protagonista e, em nenhum momento, ela aceitando outro lugar que não fosse esse, de protagonizar a própria história, né? E é claro que, quando você protagoniza a sua própria história, você leva a reboque tudo aquilo que você representa, né? É lindo. Eu vi depoimento de uma outra cantora afro-americana, acho que é Bessie Smith, qualquer coisa assim, que eu esqueci, e que ela vai dizer justamente que a Joséphine Baker foi realmente o modelo, né, que vai marcar como você se descobre como mulher e como negra, né, quando você se identifica com a Joséphine. E eu vi também depoimento dessa... É uma cantora de jazz também. É uma cantora de jazz, e ela vai dizer justamente isso. E acho que outro aspecto também interessante, que essa peça, pelo menos, me fez pensar, porque me obrigou a ler, né, eu tive de ir buscar alguma coisa, é que certas genialidades, ou então a história das mulheres negras que tem esse protagonismo, elas não são contadas. Quer dizer, quantas outras mulheres negras no cinema,
no teatro, na medicina, na literatura, né? Quantas mulheres foram protagonistas, e a gente sabe muito pouco. E aí, o que dá para a gente pensar é o seguinte. Fiquei até curiosa também, porque eu li alguma coisa e diz que ela teve uma relação com a Frida Kahlo, né? Eu acabei de ler a biografia, acabei de ganhar agora a biografia de Frida Kahlo. Eu até vou ler, é um volume bem extenso, esqueci o autor. Eu até vou ler para ver se essa biografia de Frida Kahlo vai citar Josephine Baker. E aí, quer dizer assim, certas genialidades ou certos protagonismos, muitas vezes essa experiência que as mulheres negras têm, essa genialidade não é considerada como genialidade. Muitas vezes é considerada como desvio de conduta, doença. E, quando eu falo isso, eu penso muito em Carolina Maria de Jesus, que foi a escritora de São Paulo. Tem uma biografia muito interessante de Carolina que diz o seguinte: o comportamento de Carolina, que foi considerado como estranho, para as outras escritoras é considerado como charme, entende? Como algo excêntrico, porque é escritora, é artista, e já na Carolina Maria de Jesus era considerado como desvio. Então, eu acho que isso também a gente pode pensar, né? Por que não dar também essa competência ou esse direito até de ser desviante? Não é? Ou até esse direito de ser desviante na história dessas genialidades negras. O caso da Carolina de Jesus é bem curioso, porque eu tive o privilégio de fazer um curta-metragem de 16 minutos, dirigida pelo Jefferson D. E aí eu fiquei sonhando que essa história fosse mais conhecida, porque Carolina Maria de Jesus, ela é referência, ela é estudada em outros países, ela é tese de doutorado em outros países e não é conhecida no Brasil, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, eu tenho esse sonho de ver um dia alguém fazer um longa-metragem sobre Carolina Maria de Jesus. No cinema, né? Porque o curta fica sempre muito restrito, né, no mercado. Ou talvez no teatro. Um autor aí. Eu acho que isso que você está falando é exatamente o que aconteceu no caso com a nossa Josefine. Porque a Josefine, realmente, quando a Aline me falou dessa ideia, a imagem que eu tinha era exatamente daquela dançarina louca de saia de bananas, mas que eu tinha visto num documentário que tinha sido uma mulher muito à frente de seu tempo no século XX. Mas a imagem que eu tinha, o meu imaginário era praticamente só esse, né? Então, conhecendo um pouco a Aline, porque eu estava dirigindo ela num trabalho e lembrando da imagem da Josefine, falei, vamos fazer. E aí, realmente, assim, ao mergulhar na história da Josefine, foi uma grande surpresa tudo que começou a se apresentar a respeito dela, né? E aí foi mais uma motivação para fazer esse trabalho, porque fala assim, gente, as pessoas precisam conhecer esta mulher. É urgente conhecer esta mulher, né? Eu dei uma bobeada, porque, na verdade, a vida de Carolina Maria de Jesus já foi representada no teatro pela Ruth de Souza. Foi. Eu não vi, eu não sei, eu acho que eu era pequena, não sei, eu não fiquei sabendo depois, muitos anos depois. E foi um grande sucesso e teve uma coisa muito curiosa, porque a Carolina Maria de Jesus foi assistir a estreia e aí perguntaram para ela, que tal, você gostou? E ela disse, eu gostei. Eu só não entendi por que tiveram que chamar essa atriz se eu estou viva. Mas, mesmo assim, eu acho que deve ser remontada essa peça.
Muito bom. Gente, a gente assim, também conta com a participação de vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, acho que é uma bela oportunidade de apreciar e aproveitar aqui nossas convidadas. Eu estava querendo perguntar, mas estava com vergonha. Acho que dá, sem problema. Boa noite. Boa noite. Parabéns a todas e todos pelas suas vidas e pelas suas vontades de nos colocarem à mercê dessas histórias bonitas. Né? Eu fiquei pensando aqui, uma coisa que para mim chama muita atenção na peça, que é esse percurso da Joséphine de sair de São Luís, de não ser, de perpassar o não ser reconhecida, né? Até que ela é convidada para voltar e tem lá a ruptura com o quarto marido. E eu queria que vocês falassem um pouco no caso Zezé e Conceição, que como mulheres negras têm uma trajetória já um pouco mais duradoura do que a Aline, mas que a Aline se colocasse no sentido de o que para vocês foi o percurso, de onde vocês saíram, para onde vocês chegaram, se chegaram e como chegaram. Eu não sei se eu me expliquei bem. Deu? Esse percurso, né? Fazendo essa mistura com a história da Joséphine, como vocês saíram, de onde vocês saíram, onde vocês chegaram agora, como é que foi essa trajetória de mulheres negras? As três, claro. Ela perguntou primeiro para vocês. Complexo, eu estou pensando. Comigo foi assim. Eu descobri meu dom muito cedo, desde o primário, naquelas datas históricas. Eu estava sempre no colégio interno, Asilo Espírita João Evangelista, estava sempre me exibindo naquelas datas, dizendo um poema, enfim, participando de uma peça, cantando uma música, enfim, era uma coisa bem espontânea. Vai acontecer tal coisa, eu já me oferecia, eu quero participar. E fazia o que pintasse. Depois saí do colégio interno, quando eu trabalhei no Laboratório Moura Brasil, a mesma coisa acontecia. E aí depois eu fui estudar no ginásio, tinha o nome de um papa, João 23, não teve um papa com esse nome? Fui estudar no ginásio João 23, na Cruzada São Sebastião. Foi um jeitinho que eu dei, era um colégio que só podia estudar lá quem fosse morador da Cruzada, né? Não sei se todo mundo conhece a história da Cruzada, que foi construída por D. Helder Câmara e para os ex-favelados da Praia do Pinto. E aí, quando eu descobri que meu irmão namorava uma moça que morava na Cruzada de São Sebastião, que estudava à noite, eu precisava estudar à noite, e era bem perto de onde eu morava, eu falei, eu quero estudar nesse colégio. Aí a Vera, namorada do meu irmão, falou assim, não, você não pode porque você não mora aqui. Aí eu falei, posso dar seu endereço? Aquele jeitinho brasileiro. E fui lá, preenchi uma ficha com o endereço da namorada do meu irmão. E 15 dias depois, todo mundo descobriu que era mentira, que eu não morava lá. Mas eu já estava lá, já tinha conquistado o pessoal e fui ficando. E aí, de novo, só para dizer que lá no ginásio João 23, na Cruzada São Sebastião, lá estava eu. Era o diário de Anne Franklin, por exemplo, eu fiz o papel da mãe de Anne Franklin, porque na Cruzada São Sebastião, é claro que a maioria dos moradores são negros, então os papéis não tinha aquela coisa, né, de ter de elencos, né, papéis específicos para o negro. E nunca me esqueci de uma frase que eu dizia na peça, que é quando ela some, né, que eles ficam em pânico, achando que ela sumiu para entregá-los, né, de que eles estavam escondidos no porão, e ela volta e a mãe diz para o pai, ela disse que foi comprar chocolate. Adoro
lembrar de tudo isso. Bom, enfim, por conta dessa minha dedicação, lá no ginásio João 23, eles faziam com que a gente se interessasse muito por cultura. Nós íamos a espetáculos de balé, a gente ia até a ópera, exposições, etc., etc. Mas não era obrigatório, mas eu não faltava nada. Me lembro como se fosse hoje, eu era adolescente, quando eu assisti Le Coq d'Or no Teatro Municipal, porque eles conseguiam convites para a gente. Bom, por conta dessa minha dedicação, passava fim de semana ensaiando peças no colégio, principalmente depois que eu comecei a namorar um rapaz da Cruzada, e mesmo que eu não saía de lá. E aí, por conta dessa minha dedicação, eu ganhei uma bolsa. Não, primeiro eu cheguei em casa dizendo que eu tinha descoberto, através dessas representações lá no ginásio, que eu queria ser atriz. Meus pais perguntaram: está com febre, menina? Ficou louca? Como é que a gente vai pagar um curso para você? Porque um curso não pago só tinha Martins Pena, né? Que a concorrência era enorme, e o curso que a gente conhecia era o tablado, que era pago, né? Mas aí, por conta dessa dedicação, 3 alunos ganharam a bolsa. Eu, o Mário e o Edson. Saudoso Mário e o Edson. E aí eu fiz o tablado, e quando a gente se apresentou, toda vez que termina o curso, se monta uma peça, né, com os alunos. Quando a gente se apresentou, tinha um ator na plateia que foi no camarim e falou: nossa, você canta, dança, representa, pretende levar isso a sério, ser atriz, fazer carreira? Eu falei: ai, se Deus quisesse me der esse privilégio, eu quero sim. E aí ele falou: vai ter teste para uma peça semana que vem. A peça é do Chico Buarque, dirigida por José Celso Martins Corrêa, no Teatro Princesa Isabel, e chama-se Roda Viva. Eu fiz o teste, passei, e há 50 anos estou aqui. Essa pergunta é para mim ou para mim também, ou para as atrizes? Tá, mas depois eu volto, porque ainda eu estou pensando no espetáculo. E houve um determinado momento no espetáculo, quando você percebe que a Josefine, o próprio corpo dela toma um espaço de negociação, né? Os primeiros... aqueles primeiros papéis dela, quando ela aparece com, né, aquelas primeiras apresentações com a roupinha de banana, e a nudez que ela apresenta, né, me dá a impressão também que é uma nudez que foi pedida, né? Ou você faz isso, ou não tem outra coisa para você fazer. Então, eu fico pensando assim, como o corpo é espaço de negociação para as mulheres negras, e aí eu pensei muito em Chica da Silva. Pensei muito, teve um momento que eu pensei muito em Chica da Silva, porque o corpo, quer dizer, quando a gente coloca todo o moralismo de lado, né? E aquela cena também, quando, em Viena, né, passam a celebrar a missa por causa da presença do espetáculo dela lá, quer dizer, assim, é todo o moralismo em cima do corpo dela. E aí eu volto também pensando em Chica da Silva, né? Quer dizer, o corpo, a negociação do corpo dela, ela negociando o próprio corpo, é que fez com que ela tivesse uma ascensão. Quer dizer, a gente tem que colocar a questão do moralismo de lado. E como, quer dizer, assim, naquele momento que foi preciso negociar o próprio corpo, como é um momento também que você tem que negociar a sua própria fala, você tem que negociar as suas escolhas para se construir e depois voltar de uma outra forma, né? Quer dizer, assim, quando ela, em princípio, negocia o corpo dela, os próprios casamentos dela, a gente percebe que é uma espécie de negociação. É quase como se ela estivesse procurando um protetor. Mas depois, né, esse corpo negociado ganha uma autonomia tal que, quando Luther King morre,
ela é convidada pela viúva de Luther King para assumir a liderança do movimento. Ela diz que não, porque ela tem de cuidar dos filhos. Então, isso também eu fico... É uma experiência histórica das mulheres negras, né? Essa negociação de tudo, do silêncio, né? De poder esperar a hora de falar, né? De sofrer até encontrar o seu momento de identificação, a sua pessoa de identificação. Quer dizer, o tempo todo, né, é o corpo que toma conta disso, né? E, para quem é atriz, é muito mais, né? E aí, que feliz que é quem tem a possibilidade de crescer nesse meio das artes, né? Tanto do teatro como qualquer outro tipo de expressão artística, porque a gente cresce com outra visão, né? A gente, desde pequeno, já vai tendo essa visão amoral, né? Essa visão sem limites, sem estereótipo. O teatro, principalmente, né? No teatro não tem um perfil certo para você ser ator, né? No teatro, você pode ser baixo, alto, feio, bonito, gordo, magro. E esses próprios valores morais, culturais, a primeira coisa que faz é tirar tudo isso. Então, é a importância da arte, né, que parece que, nos dias atuais, pelo menos, infelizmente, no nosso país, na nossa cidade, tá sendo tão deixado de lado, como se não fosse uma coisa muito importante, né? Não precisa. E é fundamental aprender a pensar além, né? Aprender outras formas, e aprender a vida fora, né? Sair dos padrões que são estipulados. Eu acho que é muito feliz quem tem essa oportunidade. Claro. Nós vivenciamos há pouco tempo, né, notícia de que uma exposição sobre o budismo foi proibida. O corpo é para isso também, é para confrontar a hipocrisia. Né? E o ator, o teatro, impõe o corpo como expressão absoluta. Né? Não é só o corpo que expressa totalmente a voz. É o corpo todo, é o olhar, é a nudez, né? É o impacto da expressão. Né? E isso eu acho que vocês mostraram muito bem com a Josephine Baker, porque ela foi uma mulher também muito sensível e de uma coragem enorme, porque ela podia se submeter ali naquela situação da Louisiana, né? E morrer pobre ali, esmagada. Mas ela teve a coragem, e foi essa sensibilidade que empurrou ela para a coragem. E ela chegou em Paris, na Belle Époque, né? Paris era um laboratório, que ela soube aproveitar muito bem. Então, além dela ser essa mulher muito corajosa, foi uma mulher extremamente sensível. Ela enxergou também a diversidade, porque ela não rejeitou o branco, ela não rejeitou o negro. Ela era uma mulher ela era múltipla. O olhar dela ela é uma ódio de diversidade. E é isso, essa nossa ferramenta contra o olhar escuro, né, o olhar tacanho do racismo. Não é só o racismo da pele, né, o racismo das ideias, sobretudo. É ignorância, o racismo contra a pele, né, ele pode ser diluído num discurso falso, né? Mas a tacanice, né, ela é muito perigosa. E nós temos que pensar isso no Brasil de agora. Eu acho que por isso que é tão importante trazer essas referências à tona, né? Trazer Carolina, trazer Josefine, trazer essas mulheres. Até por isso, assim, é incrível você ter uma referência de uma mulher que tinha tudo para dar errado, que ela tinha tudo para dar errado. Ela era uma menina pobre dos Estados Unidos, numa época de segregação racial extrema. Ou seja, se ela se limitasse à condição que ela vivia naquele momento,
Nem ia tentar, Seria porque ela apenas tinha uma tudo pra dar vítima, errado. né, do Seria sistema, apenas é. uma vítima. Só que ela não se via nesse, ela se viu para além desses limites. Então, acho que essas referências são fundamentais para estimular isso. Assim, vai além da sua condição. Quando vem ao público, é uma excelente oportunidade para a reflexão, né? A nossa reflexão do nosso país, né? Do empobrecimento mental da nossa sociedade, e estão sendo empurrados para isso cada vez mais. Né? Infelizmente, a indústria cultural impõe coisas muito banais, pobres, de péssima qualidade, que massificam, né? E assistir um espetáculo como esse é realmente um estímulo. Eu acho também. Uma coisa que me chamou a atenção na peça, eu vou tentar ser claro, mas eu quando falo em público sou um pouco confuso. Eu vou tentar tudo aqui certinho na hora que vai falar uma desgraça. Me chama a atenção como o ativismo dela sacrificou um pouco a carreira, né? A gente vê isso na história de várias, especialmente mulheres negras, né? Na história mesmo, assim, né? Miriam Makeba, Nina Simone, né? O ativismo é aquilo que derrubou a carreira, né? Tava tudo muito bem, muito ótimo, começou a falar de direitos negros, de igualdade, a carreira cai lindamente. E parece que é uma coisa antiga, mas assim, eu trago para vocês, né, justamente sobre isso. Eu queria ouvir vocês falarem sobre isso, assim, se ainda não é um pouco assim, né, embora pareça um pouco estar na moda, né, o Encontro com Fátima sempre falando sobre negros, né, mas será que realmente é uma pauta, né? Será que as pessoas realmente querem ouvir o negro falar, ou se é só um lugar meio politicamente correto, e no fundo isso ainda é visto como mimimi, né? Acho que o quanto o ativismo sacrifica de determinada maneira uma carreira. Acho que a Zezé pode falar bem sobre isso, assim, né? Até onde as pessoas estão de fato interessadas a ouvir, até onde de fato as pessoas querem que você leve o seu ativismo, ou se tem um limite. Não, vamos falar só um pouquinho, mas aí já está demais. É muito direito. Realmente paga-se um preço. Por exemplo, toda vez que se vai lançar um produto, tem toda uma reunião para discutir quem tem o perfil para representar aquele produto. Se você é uma ativista, no meu caso, vamos citar do movimento negro contra a discriminação racial, já é uma coisa assim e eu acho que não vai dar certo. Eu me lembro que eu nos anos 70, eu gravei um comercial. Na verdade, era um piloto de uns tecidos, envolta nos tecidos muito bonitos, coloridos, estampados, lá em São Paulo. Era um piloto para apresentar, que a agência foi contratada, apresentar para o cliente. O cliente não pôs o outdoor na rua. Aí eu mudei um pouco, desviei, mas agora eu já comecei. Não pôs o outdoor na rua, dizendo que me pagaram cachê. Eu nunca soube quem era o cliente, por uma questão de ética, não me falaram, me pagaram cachê. E o outdoor nunca foi para a rua, dizendo que a clientela dessa loja de tecidos era de classe média e que a classe média não ia aceitar a sugestão de uma negra. Mas não foi nada disso que ele perguntou. Mas o que eu quero dizer é isso, é que realmente interfere, limita. Tem essas discussões, não, melhor não, porque ela entendeu? Eu me lembro que uma vez alguém falou para o Boni, não, você não vai contratar a Zezé, ela acabou de criticar uma coisa, isso que está acontecendo na Globo. O Boni falou assim, deixa para lá. Zezé Mota é muito pequena perto desse império. Deixa a menina trabalhar.
Entendeu? Tem essas coisas. Não era para citar o nome da emissora, mas agora já foi, né? A gente edita. Talvez não. Na área da literatura, quer dizer, se você opta para trabalhar com determinados temas, como eu opto, por exemplo, para colocar o universo das mulheres negras no meu texto, para colocar personagens protagonistas negros no texto, homens, mulheres e crianças, em determinadas situações, não é muito uma literatura que interessa. Mas, por exemplo, eu já tive em situações das pessoas falarem assim: você escreve muito bem, mas a sua temática é tão pesada, é tão triste. Ou então, assim, fala só do ser humano, porque esse discurso assim, que todo mundo é humano, todo mundo é igual, isso a gente já sabe, né? Até porque todo mundo é humano, todo mundo é igual, é por isso que a gente tem todo esse discurso para essa igualdade acontecer na prática. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, na medida que você coloca esse ativismo, que você sabe o que você está fazendo, eu acho que também que isso lhe confere uma certa dignidade. Eu acho que isso confere uma certa dignidade. E, até um pouquinho respondendo o que eu estava falando, Lu, quer dizer, eu escrevo desde criança, mas a minha primeira publicação foi nos anos 90, com o grupo de escritores afro-brasileiros de São Paulo. E só agora, aos 71 anos, que eu venho, que minha carreira como escritora e coisa e tal tem se tornado mais visível. Mas, quer dizer, por uma série de coisas, a própria se é difícil para uma escritora branca se afirmar no mundo de literatura, uma escritora mulher e negra ainda, e de oriunda de classes populares, é mais difícil ainda. Mas, quando eu falo também que você ser ativista confere uma certa dignidade, porque eu falo isso em bom tom. Não foi Prêmio Jabuti que me fez, não foi a Flip que me fez, não foi o prêmio jornalista da Globo que me fez, não foi a Ocupação Itaú de São Paulo que me fez. Sem sombra de dúvida, foram acontecimentos que ajudaram a visibilizar a minha literatura, que me ajudaram a me visibilizar como escritora. Mas quem me fez foi dentro do ativismo negro. Foi o movimento social negro. O meu primeiro lugar de recepção foi a militância negra, de homens e mulheres. Entende? E foi essa militância que foi levando meus textos para a academia, para os TCCs, para os mestrados, para os doutorados. Então, hoje eu sou grata à mídia, lógico que eu sou, mas eu posso dizer que eu não fui feita pela mídia. Entende? Então, isso e a mídia nunca me faria, justamente pelo meu discurso, pela minha escrita, que é diferenciada. Então, a mídia nunca me faria. Foi preciso todo um suporte anterior, um suporte entre os meus iguais, para eu conseguir chegar aqui. Só para completar, acho que a sua pergunta, eu acho que vai de um lugar de escolha. Eu acho que é um lugar de escolha de que tipo de artista você quer ser. Porque é possível você não abrir mão dos seus ideais, do que você acredita, do que você quer defender. A gente tem exemplos aqui maravilhosos, que estão aí defendendo as suas ideias.
E acho que é um lugar de escolha, assim. Se você chega num ponto em que você tem que escolher se você quer ter muito glamour, muito dinheiro, você não quer perder nenhum trabalho, porque você quer ter uma mansão e tudo, e isso vale para você abrir mão de ideais que talvez nem sejam tão fortes, é uma escolha. Tem artistas que escolhem esse caminho. E tem artistas que escolhem não precisar disso tudo, de repente abrir mão de um trabalho para não abrir mão de uma ideia. Até porque essa glamorização do artista é uma coisa que veio do cinema, é uma coisa que veio de Hollywood, é uma coisa que veio da televisão. O artista de teatro ele está muito mais próximo do circo do que desse glamour. A gente precisa fazer, a gente precisa ter um palco para se apresentar. Então, se, além disso, dá para ter mais, dá para ter uma facilidade, dá para ter mais trabalho, dá para trabalhar o tempo inteiro, porque a gente sabe que é muito difícil você fazer um espetáculo, você montar, tem tempo. Então, se você pode ter essa facilidade de ter mais trabalho o tempo inteiro, é ótimo. Mas o que a gente precisa é fazer. Então, é da maneira que for. E se chega nesse momento de ter que escolher entre o que você acredita e entre mais dinheiro, ou mais glamour, ou mais facilidade, aí é uma escolha. Aí eu acho que cada um... Mas é possível. É possível seguir por esse caminho. É possível ser chato, entre aspas, para a grande mídia e conseguir estar... Vocês são as referências disso, exemplos disso, que é possível e estão aí maravilhosas, referências para todos. Tem uma fala na peça que é muito interessante. Eu não sei exatamente a fala, mas que fala assim. Está se falando da época de Martin Luther King, não sei o quê, de ver essa mistura de negros e brancos no mesmo espaço, né? E aí, ultimamente, realmente eu tenho me emocionado bastante, porque o movimento negro, nos anos 70, quando começou, era uma coisa muito só de negro, né? Era uma discussão só de negro. E eu me lembro que o professor Cândido Mendes, que sempre foi muito gentil com o movimento negro, ele liberava a Faculdade Cândido Mendes, lá de Ipanema, para a gente ter as reuniões, porque a gente não tinha onde se reunir. E, na abertura de um desses encontros, ele falou que a questão do negro não pode ser de interesse só do negro, mas de todas as pessoas realmente sãs de memória, né? Saudáveis e que têm consciência de que ninguém é melhor ou maior do que ninguém, mas que somos todos iguais. Então, ultimamente, eu tenho me emocionado de ver que estamos juntos, né? Estamos juntos, assim, tenho visto sempre muitos brancos participando, se interessando nesse debate, que é a questão do racismo no Brasil. A gente está chegando no final do nosso debate. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A última pergunta para a gente fechar? Não? Ok. Eu queria, dentro disso tudo que foi dito, retomar ou relembrar, mais uma vez, exaltar a importância realmente do fazer artístico e dessa questão da criação e do empoderamento do imaginário. Porque, assim como a Josephine Baker, que ela criava também as próprias histórias, a própria origem, ela escreveu a autobiografia dela, acho que ela tinha 20 e poucos anos ainda, quando foi lançada a primeira biografia, a autobiografia da Josephine Baker, onde ela inventava uma história super criativa sobre a sua origem, e que era mentira. Era mentira, mas que tinha uma coisa que depois a gente entende o lugar, a importância disso, além da beleza, a importância de, assim, o mundo é uma grande criação, gente. A gente acha que o mundo é uma coisa dada, que existe, que sempre foi assim, mas, na verdade, é um lugar de contínua transformação, criação, né? Então, quando a gente, na verdade, a gente está aqui provocando o mundo com o nosso imaginário, redesenhando o mundo com o nosso imaginário, a gente entende, sente a importância
realmente não só do fazer teatral, mas, né, cinema, televisão, música, enfim, todas as artes envolvidas, literatura. E aí eu acho que isso responde a muitas das perguntas também, sabe? A gente tem todo o poder e o dever de criar o mundo no qual a gente quer habitar. E isso é no aqui e agora. Isso é a cada momento, a cada respiração. Eu acho que isso é uma grande lição, assim, que a Josefine deixa para a gente. Maravilha, isso não tem mais o que dizer depois disso. Muito obrigado, que beleza. Só agradecer muito, agradecer Zezé, agradecer Conceição por vocês terem aceitado o nosso convite, terem participado, terem vindo. Acho que essa noite foi especial, assim, para todo mundo, para mim, sem dúvidas. Assim, agradecer muito. Obrigada. Queria só fazer um pequeno comentário. É que estava pensando na fala da nossa querida Conceição sobre essa questão de dizerem que a literatura dela, né, complicarem um pouco a história. E, no entanto, Clarice Lispector não é uma escritora fácil né? Deixa a gente... É um soco no estômago. E pelo contrário, é enaltecida por isso. Por isso, É muito louco esse nosso país. Muito. Mas eu não queria ser a última palavra, não. Bravas, divas. Obrigada, quero agradecer demais a presença das duas convidadas especiais, Conceição e Zezé, por virem aqui Nós que trocar com a agradecemos, gente, né? bom demais. E agradecer a presença de vocês todos e pedir assim, uma licença e convocar todo mundo, na verdade, para a gente cantar um parabéns coletivo para o nosso autor, Walter da Guerra, que é aniversariante de hoje. Muitos anos de vida, parabéns pra você. Um rapaz jovem, não tão jovem assim, né? Um rapaz jovem, não tão jovem assim. Olha, dá para todo mundo.